polaco. Donos de grandes fortunas distribuem dezenas de milhões de dólares. Ajudam hospitais, financiam universidades e bolsas de estudo. Aqueles que não têm dinheiro entram com tempo e trabalho. Outros promovem mobilizações via internet. Um traço comum une estas pessoas. Elas saem do comodismo e lançam alguma iniciativa, seja de filantropia ou de ação social, em benefício de uma maioria. São vários os exemplos. Um consultor financeiro que teve a ideia de conceder empréstimos a juros baixos a pequenos empreendimentos. Um médico que poderia estar na tranquilidade de seu consultório sai por aí a bordo de uma carreta, oferecendo consultas e exames a pessoas carentes. Há também aqueles que, com apenas alguns cliques no mouse, conseguem mudar a vida de pessoas do outro lado do mundo. Uma Tradcap está começando. Fique com a gente. Cerca de 10 bilhões de reais são doados para projetos sociais no Brasil anualmente. Parece muito dinheiro, mas como existem 300 mil organizações sociais no país, sobra pouco para cada uma. Isso dificulta a solução dos problemas na escala e velocidade que o Brasil precisa. Foi para reduzir o impacto desses números e tentar garantir que a ajuda chegue a quem precisa que surgiu a Citaui, Finanças do Bem, dirigida por Leonardo Letelier. Ex-operador do mercado financeiro, ele sabe onde está o dinheiro e como garantir que ele chegue a quem precisa. O empréstimo social é um empréstimo de 50 a 200 mil reais, a juros bem abaixo de mercado, a gente acompanha o Selic, então hoje é 7,25% ao ano, para organizações sociais que operam pequenos negócios. Você pode imaginar que boa parte das organizações sociais no Brasil, elas vendem algum produto ou serviço. Então a gente está acostumado a algum bazar, uma organização vende uma camiseta, mas o primeiro empréstimo que a gente fez foi para uma organização chamada Solidarium, que ajuda pequenas associações e comunidades cooperativas de artesãos a ter acesso ao mercado. Eles ajudam com design, com logística e com venda para grandes varejistas. Então a Solidarium tinha um grande pedido de um varejista, mas precisava de capital de giro para comprar matéria-prima, entregar para esses produtores, pagar eles por produção, entregar para o varejista e esperar 30, 60, 90 dias, o prazo normal do varejista, para receber. Eles foram no banco tradicional, eles falaram, eu preciso, está aqui o contrato, eu preciso 100 mil reais para fazer essa roda girar e gerar renda para todas as pessoas aqui na ponta. O banco falou, olha, eu só posso te dar 10 mil a 3,5% ao mês. Não só os juros é muito alto, como 10 mil reais não resolvia o problema deles. Então a gente fez esse empréstimo, emprestou 100 mil reais, fez essa roda toda girar, eles entregaram esse produto e com isso geraram renda para centenas de pessoas que estão excluídas do mercado tradicional. Um dos projetos atendidos pelo Citaui é o da Carreta da Saúde, criado pelo médico Roberto Kikawa. Voltado para o atendimento básico e preventivo fora dos grandes centros, o projeto foi idealizado de forma a levar a assistência às comunidades, ao invés de esperar que elas procurem os hospitais e postos de saúde nas cidades. Na esteira, seu José Luiz testa o coração. Neste centro médico, ele já fez outros exames clínicos. É o lugar onde se sente respeitado como paciente. Aqui a gente achou um bom aproveito também, que a gente sai daquela turbulência de muitas pessoas, muita espera. Então a gente está ganhando cada vez mais espaço num lugar especial como esse. O lugar especial é a Carreta da Saúde, um hospital sobre rodas. A ideia é do Dr. Roberto Kikawa. Ele criou o projeto para atender a um pedido do pai quando ainda era estudante de medicina. Meu pai ele tinha câncer de laringe e eu estava no 2º ano de medicina. E aí eu queria realmente sempre ajudar as pessoas com câncer, porque meu pai não teve o atendimento adequado, principalmente no quesito do tratamento num paciente terminal. Recebemos 2 missionários japoneses que cuidaram da gente, cuidaram do meu pai. Inclusive, meu pai pediu para mim tentar ser um médico igual a eles. E assim, por meio de parcerias com as prefeituras locais e com o apoio de empresas, o Dr. Roberto tem investido na missão de desafogar as grandes filas do SUS, levando atendimento médico às pessoas carentes. A gente resolveu atingir, através dessas estruturas, de tentar construir a maior carreta possível, que pudesse atender o maior número de especialidades possíveis para a gente atender a comunidade nessas regiões.
A carreta da saúde tem 100 metros quadrados e está preparada para atender até 10 especialidades. Mas o que será que faz um médico trocar a rede privada, onde poderia ganhar mais, por um projeto como esse? Aqui eu acho que a gente tem sempre que pensar na questão da população, né? A gente sabe das necessidades. Aqui, por exemplo, em São José tinha um déficit muito grande de exames. Então a gente tem sempre que ver esse lado, poder ajudar, né? Ariana Cristina. Pisando aqui pela primeira vez, a Ariana está muito surpresa com a rapidez com que conseguiu marcar a endoscopia. Consegui em 10 dias o que eu poderia estar fazendo em 6 meses a 1 ano no postinho de saúde. São 6 meses, aí como é que fica? É uma angústia esperando. É uma angústia, dor, fora os constrangimento, né? Que você sente, você passa mal. É difícil para quem precisa do atendimento público. Com a certeza de que este é o caminho que leva a uma sociedade mais justa, o Dr. Roberto já rodou com a carreta da saúde por 28 municípios brasileiros. Atendeu 100 mil pessoas nos últimos 5 anos e quer mais. Os planos para o futuro, queríamos expandir, né? Expandir no sentido de atender mais pessoas, alcançar mais pessoas, tanto no estado de São Paulo, principalmente no Vale do Ribeira, que é uma região que a gente gostaria muito de atender, o Alto do Paranapanema, onde há várias pessoas de assentamento. Nós gostaríamos de atender, complementando até os projetos do governo do estado, como o próprio AME, quem sabe um AME imóvel, né, com o governador, quem sabe se ele pode um dia nos ajudar a ter esse projeto em conjunto para complementar e também atingir novas regiões do Nordeste brasileiro e quem sabe agora com convite no Peru e também no Paraguai. O senhor atendeu o pedido do seu pai? Acho que eu estou conseguindo, com essa alegria de poder dar essa contribuição, né? E fazer com que menos pessoas sofram igual meu pai, né? Então, se isto tivesse sido feito, eu acho que é a maior alegria, talvez é a promessa que eu talvez esteja cumprindo na minha missão de vida, né? O reconhecimento pelo trabalho do Dr. Roberto Kikawa ganhou destaque na homenagem que ele recebeu no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. O Fórum de Davos é um dos fóruns mais famosos, né? Mas muito mais importante foi esse contrato, esse convite que nos fizeram, por causa que nós somos uma inovação social, tanto tecnológica que vocês viram aqui da carreta, assim como também na gestão, onde todo o interesse econômico fosse para o impacto social e gerando sustentabilidade e escalabilidade do projeto. E como um fundo de investimentos consegue se manter cobrando juros bem abaixo do mercado? É a pergunta que fizemos ao administrador do Citaui. O dinheiro para o fundo, ele vem de doações e aí ele é emprestado, é repagado, volta para o fundo, é emprestado novamente, volta, emprestado novamente, volta. Então, a taxa de administração, digamos assim, desse capital, na verdade, são os juros, são 7,25% ao ano para a gente fazer essa roda girar. Claro que isso é muito pouco, porque em 4 anos a gente fez aí cerca de R$1.600.000 de empréstimo, que é bastante dinheiro, mas 7% disso é R$100.000 em 4 anos. Isso, obviamente, não paga as contas. Então, a gente tem outros produtos, digamos, outras soluções financeiras para o setor social que ajudam, cada um delas com algum tipo de taxa de administração, que ajudam a compor o bolo para pagar as despesas operacionais. Ainda assim, a gente precisa de apoio da sociedade com doações para completar, para fechar essa conta e a gente continuar operando e fazendo esse trabalho com impacto social. Mais do que boa vontade e solidariedade, a filantropia é filha de um casamento entre democracia e capitalismo. Ela deixou o mercado financeiro para ajudar a dirigir o instituto que ele criou. Administradores, economistas, jornalistas, engenheiros. Juntos, eles dão consultoria para promover investimentos nos quais os ganhos não são medidos com cifrões. O IDS tem como missão promover o investimento social privado. O que é investimento social privado? É a filantropia, são os projetos sociais, é todo o engajamento de famílias, indivíduos, empresas com o setor social. A gente entra, numa empresa para estabelecer uma política de investimento social privado, para poder montar um programa que é composto por vários projetos para fortalecer toda a responsabilidade social dessa empresa.
Antes de criar o Instituto para o Desenvolvimento de Investimento Social, o IDES, o médico Marcos Kissel era o representante para a América Latina da Fundação Kellogg's, ligada à empresa de cereais e que tinha como objetivo ajudar as pessoas a ajudarem a si mesmas. Com a experiência, aprendeu na prática uma teoria interessante. A filantropia tem pai e mãe. O conceito mais fácil de entender é que o investimento social privado ou a filantropia é um filho, uma filha dileta de uma mãe que a gente chama de democracia e de um pai que a gente chama de capitalismo. Se o pai não está funcionando bem, não vai ter dinheiro para fazer o investimento. Se a mãe não está funcionando bem, você não tem a liberdade do indivíduo para poder decidir onde ele quer pôr o recurso. Então, fundamentalmente, o investimento é da vontade das pessoas em servirem como cidadãos na sua comunidade e tentando resolver e minorar as questões que afetam a qualidade de vida das pessoas. E o que significa Sitawi e quando surgiu esta ideia das finanças do bem? Sitawi quer dizer florescer ou desenvolver em Swahili. Swahili é uma língua falada no leste da África, na região ali do Kilimanjaro, que foi o Kilimanjaro é um monte mais alto da África que eu subi em 2002. Então de alguma forma ficou grudado no fundo da minha mente, e quando eu estava procurando um nome para essa organização, que ela é meio business, meio social, eu queria um nome que tivesse um conceito meio business, como desenvolver, e meio social, como florescer. A ideia era muito boa, rodar o mundo para conhecer as boas práticas que colocam as cidades a serviço das pessoas. Depois, catalogar e difundir as ideias para que pudessem ser aplicadas aqui no Brasil. Mas como levantar recursos para isso? Foi na internet que uma jornalista aqui de São Paulo conseguiu apoiadores que tornaram o projeto Cidades para Pessoas realidade. Elas acabam de chegar da segunda etapa da viagem. Até agora, a jornalista Natália Garcia e a ilustradora Juliana Russo visitaram 12 cidades, como Barcelona, Nova York, Cidade do México, Copenhague, Amsterdã e São Francisco. Desde 2011, trazem na bagagem ideias simples e criativas. A gente conheceu em Barcelona uma cooperativa integral, que era uma cooperativa criada em resposta à crise, que fez com que o desemprego atingisse níveis altíssimos e a dificuldade de crédito imobiliário para as pessoas terem onde morar também. Então é uma cooperativa em que qualquer pessoa pode adquirir um bem oferecendo trabalho. Então você pode pagar o seu aluguel trabalhando dentro de uma oficina de yoga, por exemplo. Você pode ter acesso a uma consulta médica, a um sistema de saúde, fazendo uma oficina de desenho, no caso da Juliana, ou de jornalismo, no meu caso, por exemplo. Você pode pagar serviços básicos, às vezes, ou serviços sofisticados, como aula de yoga, com o seu trabalho, com um banco de horas coletivo. Às vezes limpando espaço, às vezes como secretária, às vezes coisas simples que precisam para a logística de um espaço, né, para ser mantido em funcionamento. Exatamente. E aí a cooperativa ela centraliza esses serviços todos, elimina quase que o dinheiro como um intermediário entre essas trocas de serviços, trabalhos e inspiração e faz a economia girar de um outro jeito, de um jeito em que todos se beneficiam e o trabalho de todos é valorizado. Para financiar o projeto, ela descobriu o crowdfunding, um modelo de financiamento coletivo de projetos de interesse. Na prática, é uma rede de interessados em doar recursos para viabilizar ideias relevantes que se forma a partir de um site na internet. É um sistema em que você, numa plataforma online especializada nisso, no nosso caso o Catarse, que é uma plataforma brasileira, você estabelece quanto custa o seu projeto e cria metas ou cria cotas de valores pequenos e acessíveis. R$10, 15, 20, 50, 100 e assim por diante até a cota que faça sentido. E cada cota dá direito a uma recompensa. Então foi esse modelo que a gente usou, que eu usei para financiar a primeira fase da viagem, depois a gente se associou, começou a trabalhar juntas e fizemos uma nova arrecadação para a segunda viagem. Então, 2 arrecadações, uma para cada viagem nesse sistema de crowdfunding. Pelo que viram por aí, a transformação passa por projetos sociais cada vez mais criativos e atentos às necessidades locais, inclusive influenciando a administração pública. Em São Francisco, um grupo de ativistas de engajamento cívico
propôs uma ocupação artística das vagas públicas de estacionamento dos carros, o lugar onde os carros estacionam pertinho da calçada. Eles propunham uma ocupação com questionamento: e se esse lugar, em vez de estar dominado por um carro, estivesse a serviço das pessoas? Estante de biblioteca pública, bem interessante. E aí o que aconteceu? A Prefeitura de São Francisco gostou tanto dessa ideia que transformou isso num programa permanente, criando então os parklets, que são estruturas fixas que ocupam o que era antigamente uma vaga de garagem, uma vaga de carro, e que hoje é um espaço dedicado às pessoas, destinado às pessoas. Daqui a pouco, o que Santa Catarina tem a ver com a Escócia ou com Malawi, um país situado na parte oriental da África. E mais um homem que passa o tempo distribuindo alimentos em países pobres em 4 continentes. As redes sociais já provaram que são uma ferramenta rápida e eficaz para disseminar informações. E quando são usadas para mobilização coletiva, os resultados podem vir rapidamente. Como aconteceu com a menina Isadora Faber, de Florianópolis, que utilizou a internet para pedir melhorias na escola. Com o propósito de denunciar os problemas das escolas públicas, a estudante catarinense Isadora Faber, de 13 anos, criou na rede social Facebook a página Diário de Classe, que já conta com quase 500 mil de seguidores. A repercussão surpreendeu a mãe da estudante. Os resultados foram os mais inesperados. A gente nunca imaginou que a Isadora fosse ter o alcance que ela teve, chegar do outro lado do mundo com essa reclamação dela, que ela imaginava que muito pouca gente fosse apoiar. Aprovada em 2012, Isadora vai cursar neste ano a 8ª série na Escola Básica Municipal Maria Tomásia Coelho, em Florianópolis. Ela denunciou problemas como portas quebradas, ventilador em mau estado, fios elétricos descobertos e a quadra destruída. Depois que ela divulgou os problemas na rede social, diversos reparos foram feitos na escola. Os professores não gostaram, nem os meus colegas, eles entenderam que era contra a escola, mas na verdade era para ajudar. E hoje? Agora os meus colegas me apoiam, mas os professores não tocam mais no assunto. Depois do sucesso da página, ela passou a sofrer represálias de funcionários da escola e ameaças pela internet. Em setembro, uma professora de português registrou boletim de ocorrência contra a menina por calúnia e difamação. Ela também teve a casa apedrejada. A avó, Dona Rosa, de 65 anos, foi atingida e teve a testa cortada. A estudante mudou a rotina e agora vai para a escola sempre acompanhada. Apesar do medo, a mãe de Isadora acredita que a iniciativa da filha de fiscalizar a escola e incentivar outros também a fazerem o mesmo pode contribuir para melhorias na situação das escolas. Depois da repercussão, a estudante foi indicada a prêmios e convidada a dar palestras em outros estados. No Rio de Janeiro, ganhou o prêmio Faça a Diferença, do jornal O Globo. Em um evento em Recife, ela cobrou melhorias no ensino diretamente ao ministro da Educação, Aloysio Mercadante. As iniciativas de impacto social às vezes funcionam como uma espécie de corrente. Uma vai puxando a outra, ainda mais quando entra a internet no meio. Daí a pergunta: o que Santa Catarina tem a ver com a Escócia ou com o Malawi, um país da África Oriental? Isadora Faber se inspirou em Martha Payne, que tirou a ideia do Mary Mills. Traduzindo, isso significa o seguinte: ao defender melhorias em sua escola, em Florianópolis, Isadora já havia visitado o blog Never Seconds, de Martha Payne, de 9 anos, que ficou famosa ao publicar fotos de refeições servidas em sua escola, na pequena cidade de Argyll, no interior da Escócia. O nome do blog já é uma crítica ao refeitório da escola. Never Seconds significa que não era permitido repetir o prato, ou seja, nunca uma segunda vez. As fotos publicadas por Martha tiveram imensa repercussão. Mais de 1 milhão de pessoas visitaram o site. A primeira consequência foi que as refeições melhoraram e as crianças já podiam repetir. Diante das reações, Martha resolveu seguir o exemplo da ONG Mary's Meals, que distribuiu alimentos para mais de 700 mil crianças no Malawi, um país paupérrimo situado no leste da África. Ao entrar no site da Mary's Meals,
Marta descobriu que poderia aproveitar o grande número de visitantes em seu blog para pedir doações para o Malawi. Em poucas semanas, juntou 125 mil libras, cerca de 400 mil reais, que foram utilizados para comprar alimentos destinados às crianças daquele país africano. E depois ainda dizem que a internet não está transformando o mundo. A repercussão da ideia da menina Marta Payne resultou num convite da rede de televisão BBC, que a levou para uma viagem ao Malawi. Lá ela pôde participar da distribuição dos alimentos, que ajudou a comprar. Ao iniciar a campanha pela melhoria das refeições em sua escola, Marta Payne não imaginava aonde a iniciativa iria levá-la. Para um distante país chamado Malawi, no lado oriental da África. A convite da BBC e em companhia do pai, ela foi ver de perto o resultado da sua campanha em benefício das crianças. Ela passou por 3 cidades do Malawi e descobriu um universo bem diferente de Argyll, a cidade escocesa onde vive. Marta ajudou a servir as refeições às crianças e constatou a importância de uma ação social como a que ajudou a desenvolver. Ao retornar da África, Marta deu entrevista ao jornal Daily Telegraph de Londres, quando ao lado do pai agradeceu às pessoas que enviaram o dinheiro. Em 1992, um dos mais violentos conflitos da segunda metade do século passado, a Guerra da Bósnia, ainda estava em andamento. Numa distante cidade do interior da Escócia, 2 irmãos viam as imagens da tragédia pela televisão quando tiveram uma ideia: lançar uma campanha em benefício das vítimas. De uma simples distribuição de cobertores, a iniciativa se transformou num amplo programa de ajuda que se estende por 4 continentes. É o Mary's Meals. 15 anos após o início do projeto, o escocês Magnus MacFarlane Barrow lembra como tudo começou. Ele e o irmão Fergus, ambos com menos de 20 anos, distribuindo cobertores na Bósnia. As doações foram tantas que eles não tiveram dúvidas. Era preciso manter aquele trabalho. Da guerra na Bósnia, eles saltaram para a África, a Ásia, o leste europeu e a América Latina. A ONG, que se chamava Scottish International Relief, mudou de nome. Desde o ano passado, passou a se chamar Mary's Meal. São milhões de pessoas que recebem alimentos, roupas e remédios. Grande parte do trabalho é desenvolvido no Malawi, Sudão e Quênia, onde milhões de crianças são atendidas. Magnus se entusiasma quando fala do imenso desafio que é o combate à pobreza e às desigualdades nos países onde a organização atua. E afirma que sua única esperança é que o Mary's Meal possa ampliar sua atuação e continuar levando o conforto de uma refeição diária aos milhões de crianças atendidas pelo programa. Daqui a pouco, quais são os países onde mais se ajuda as pessoas e mais bilionários que distribuem montanhas de dinheiro. Um levantamento feito em escala global sobre filantropia mostra muitas surpresas. A primeira é sobre os países onde as pessoas se mostram mais dispostas a ajudar os outros. O Brasil está bem longe dos primeiros colocados. E olha, bem longe mesmo. O levantamento anual é feito pela ONG britânica World Giving e não leva em conta o montante de dinheiro doado. Os critérios utilizados são a porcentagem de pessoas que doam dinheiro, o tempo disponível para trabalho voluntário e o número de pessoas engajadas em trabalhos assistenciais em relação à população do país. Num ranking de 20 países, o primeiro colocado é a Austrália, seguido pela Irlanda, Canadá, Nova Zelândia e Estados Unidos em 5º lugar. Até o 10º lugar, a lista segue com Holanda, Indonésia, Grã-Bretanha e, surpresa, em 9º lugar aparece o Paraguai, seguido pela Dinamarca em 10º. Se o critério utilizado fosse o volume de doações, o primeiro colocado seria os Estados Unidos.
No último levantamento de 2011, a soma de dinheiro destinado à filantropia naquele país chegou a 280 bilhões de dólares. A diferença é que o número de doadores é proporcionalmente menor do que nos países que compõem a lista. E o Brasil, onde aparece no ranking da World Giving, lá longe, muito longe. O Brasil é o 83º colocado nesta lista, que leva em conta o número de pessoas que fazem doações, tempo dedicado ao voluntariado e disponibilidade para trabalho de assistência social não remunerado. Neste ranking, o Brasil perde para vários vizinhos da América Latina, como a Colômbia e o Chile, e também para muitos países da África. Entre os maiores doadores na filantropia internacional, alguns descendem de bilionários que passaram a vida economizando moedas. E agora seus netos ou bisnetos distribuem dinheiro aos milhões. Mas existem também aqueles que doam parte da fortuna construída com seu próprio esforço ou criatividade. Um dos casos mais conhecidos é o de Anna Getty, bisneta do ex-rei do petróleo John Paul Getty, conhecido pelo amor ao dinheiro. Em 1973, ele se recusou a pagar o resgate pela libertação de um neto, Jean Paul III, sequestrado por mafiosos na Itália. Só resolveu pagar depois que os sequestradores enviaram pelo correio uma das orelhas da vítima. Com a morte do bisavô, Anna herdou parte dos bens e desde então já distribuiu dezenas de milhões de dólares a instituições beneficentes ou de defesa do meio ambiente. Os filhos e netos de John MacArthur, que morreu em 1978, deixando uma fortuna de bilhões, construída com seguros e bancos, também são grandes doadores. MacArthur ficou famoso por explorar funcionários, fraudar clientes e tentar trapacear até a mulher nos direitos de herança. Hoje, seus herdeiros criaram a Fundação MacArthur, que mantém hospitais, escolas e centros de pesquisa. Já uma história bem diferente é a de J.K. Rowling, autora da série de livros sobre o personagem Harry Potter. Com uma fortuna de mais de $1 bilhão, que aumentou ainda mais depois que as histórias foram parar no cinema, Rowling criou um fundo beneficente que distribui cerca de $8 milhões por ano. O dinheiro é destinado principalmente a mães solteiras e crianças sem acesso a escolas e atendimento de saúde. Vimos nesta edição que iniciativas de impacto social tanto podem sair de contas bilionárias de grandes doadores, como de pequenas ações individuais, que acabam se transformando num esforço coletivo. O Matéria de Capa fica por aqui. Voltamos no próximo domingo às 7 da noite. Uma boa noite a todos e até lá.